Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12, livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ler dois versículos, o 1 e o 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? Amém. O texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos estar orando agora, pedir irmã Grimalda, que esteja orando a Deus, agradecendo por essa palavra, para que Ele possa continuar falando aos nossos corações. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado, bendito teu nome. Graças te damos, ó Deus, por mais um dia nós estamos aqui na tua presença, na tua casa, Senhor, viemos aqui, Pai, para estar cruz a ti, ó Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, vai ser abençoado na nossa mente, nos nossos corações, Pai. Amém. Para que possamos ouvir a tua palavra, Amém. aprender e praticar, Deus. Amém, Deus, Pai. que possamos obedecer, Pai, os teus mandamentos. Amém, Senhor. Para que possamos viver uma vida santa e agradável a ti. É verdade. Porque depois que nós te recebemos, meu Senhor, não mais vivemos aquela vida antiga, ó Pai. Agora nós estamos em novidade de vida, ó Pai. Amém, Deus Senhor. Santo, que a tua palavra, meu Senhor, faça de novo nossas mentes, meu Senhor. Toma a boca do teu pregador nesta hora, Amém, Pai. E que Senhor. ele venha falar inspirado pelo Espírito Santo, Amém, Senhor, Pai. Senhor. E que nós estejamos aqui de paz, Senhor, Pai, para ser usados por ti, toda boa obra, onde quer que nós chegarmos, Senhor. Amém, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vá se abençoando e quebrando todas as barreiras, toda a infestação do inimigo que venha roubar a tua palavra, e seja caída por certo, em nome de Jesus. Amém, Nós Senhor. te pedimos e agradecemos. Amém, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta manhã, meus irmãos, é o poder da transformação. Nós sabemos que Deus nos chamou para sermos ungidos e sermos também libertadores. Somos os instrumentos que Deus usa para libertar aqueles que estão cativos na mão de Satanás. Então, deseje ser totalmente transformado por Deus nesse novo tempo. Nós precisamos desejar, porque Deus, Ele só faz em nossa vida aquilo que nós permitimos. Eu preciso querer. Então, queridos irmãos, a transformação é uma obra do Espírito Santo que se inicia com o novo nascimento, que é um processo espiritual. Quando nós nascemos de novo, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, somos ungidos para sermos libertadores. Já é um processo, então não podemos queimar etapas, não podemos passar por cima, nós temos que viver integralmente. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Ele começou e ele vai aperfeiçoando, vai transformando. Então estamos vivendo um momento crítico, meus irmãos, que é o que estamos vivendo. Então, quando as pessoas buscam apenas uma emoção, buscam apenas um sentimento confortável, mas não uma verdadeira transformação. Eu quero dizer que queremos que Deus, muitas vezes, se adapte aos nossos planos e a nossa vontade. Muitas pessoas têm buscado isso, que Deus, a sua palavra, se adapte àquilo que eu quero para mim. E não deve ser dessa forma. Sou eu que tenho que me adaptar à vontade de Deus. Então, queridos irmãos, mas toda obra incompleta não vale de nada. A boa obra precisa ser completa em nossas vidas. Então, uma pintura, se não for finalizada, não tem nenhum valor, por mais importante que seja o pintor.
Ele deixou pela metade, aquela pintura ali não tem valor, ela precisa, para ela ter o valor que deve ter, ela precisa ser completa, e a obra de Deus na nossa vida precisa ser completa, não pode ser uma obra inacabada. Então, e muitas pessoas têm parado no meio de caminho por não conhecer esse poder transformador. Muitas pessoas você encontra hoje, é cristão, quando você vê amanhã estão no mundo, não permitiu que a obra de Deus fosse completa na sua vida. Então com esse processo, como esse processo ele é desenvolvido no mundo espiritual, como ele se desenvolve, primordialmente depende do homem. Deus, ele sempre quer terminar a obra de transformação nas nossas vidas, mas depende de mim. A obra de Deus na minha vida não depende de Deus, depende de mim. Deus está sempre pronto. Então Deus já tem um plano de transformação definido para cada um de nós, já está pronto. Desde quando nós nascemos, Deus já tem um plano estabelecido. Então, queridos irmãos, quem perdeu a essência não aceitou esse plano de transformação. Eu quero dizer que existem algumas pessoas na Bíblia que também, queridos irmãos, perderam a essência e não aceitou essa transformação. Não é só aqui no nosso tempo hoje, na Bíblia, existem algumas pessoas, e eu gostaria de citar algumas. Vamos ler 2 Samuel 6. Eu queria que alguém abrisse aí 2 Samuel 6, de 20 a 23, por favor, e fizesse essa leitura. 2 Samuel 6, de 20 a 23. Pode ler, Ana. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante de servas de seus servos, como se descobre sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu no lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Observe que Mical era impregnada de quê? De espiritualidade. Ela não aceita Davi tirar as vestes de rei diante do povo. Só que Davi fez ela entender que ali não era um rei que estava. Quem estava ali era um súdito. E às vezes nós nos comportamos como alguém importante diante de Deus. Só que diante de Deus nós precisamos entender que nós não somos nada. Ele, quando ia para a guerra, ele ia vestido com as vestes de rei. Só que quando ele volta, se ele entra na cidade com vestes de rei, o que é que as pessoas iam entender? Foi Davi que deu a vitória, e ele queria mostrar ao povo que a vitória vem do Senhor. E Mical não aceita. Então, ela não se abriu para ser transformada, ela não sabia que era mulher de ungido de Deus, ela achava que era mulher de um rei. Ela se comportava como quem? Como o pai dela, que se comportava como um rei diante de Deus. Só que Davi, diante de Deus, Davi era súdito. E é preciso, meus irmãos, sermos súditos diante de Deus. Isso é falta de temor a Deus. Ela não tinha temor a Deus. Ela não aceita o seu marido tirar as vestes de rei. Então, quem é transformado, queridos irmãos, paga um preço. Quem é transformado é sempre súdito diante do rei. Então, a síndrome de Mical continua destruindo o plano de Deus na vida de muitas pessoas que se acham importante. Se acha importante diante de Deus. Então, existem pessoas que são hipócritas, não podem ver a bênção de Deus na sua vida, né? As segundas pessoas que eu queria falar é 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 12 a 17. 2 Samuel 2, de 12 a 17. Agora Agora é 2 Samuel 2, de 12 a 17.
Da outra vez foi o primeiro, agora é o segundo. Não, foi o segundo, primeiro foi o segundo. Não, 1 Samuel 2, de 12 a 17. Desculpem. Pode ler. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Observe que os filhos de Eli, que sendo sacerdotes, que era isso que eles eram, né? E tendo proximidade a Deus, não foram transformados. Eles não respeitavam Deus. Eles não viam Deus como nada para eles. Então, eles tinham apenas a tradição de filhos da tribo sacerdotal, mas não eram transformados, nunca conheceram o plano de Deus para as suas vidas e pagaram um preço alto por isso. Porque quem não é transformado, quem não vê Deus devidamente como Ele é, paga um preço alto. Observe que eles morreram de uma morte terrível. Por quê? Porque eles não respeitavam a Deus. Né? Observe que a oferta que estava sendo preparada para Deus, eles tiravam primeiro para eles, quando na verdade primeiro tinha que ser para o Senhor. Então, queridos irmãos, eles eram religiosos, eram vestidos de religiosidade. Então temos que ter cuidado para que a nossa religiosidade não impeça a nossa comunhão com Deus. E eles não tinham. Então, 2 Timóteo 4,14, por favor. Então eles, queridos irmãos, não tinham o devido respeito pelo Senhor. E não honravam a Deus. Eles queriam ser honrados, né? Os filhos do sacerdote Eli. 2 Timóteo 4,14, por favor. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Observe que esse Alexandre era um latoeiro, né? Então ele era um artesão que andou com Paulo, ele caminhou com Paulo, mas ele não aprendeu nada. Então ele foi ministrado pelo apóstolo, mas infelizmente nunca deixou entrar no seu coração o espírito de poder transformador da palavra de Deus. Então não adianta andar com, não adianta estar na igreja, não adianta andar com o profeta de Deus e não permitir que esse Espírito Santo faça uma obra na vida. Então, esse poder transformador, meus irmãos, age nas nossas vidas, né? De um jeito dinâmico. É dinâmico, porque o Espírito de Deus, ele é vivo. Então é como se fôssemos uma criança que tem que ser carregada no colo, mas que chega a maturidade. É preciso ser carregado, mas chega na maturidade. Então, ao aceitarmos Jesus, nós nascemos de novo, mas temos que entrar num processo de transformação. Mesmo sendo velho, aceitou a Jesus, tem que passar pelo processo. É preciso receber o leite espiritual. Então, se paramos para pensar, muitas pessoas já foram contaminadas ou pararam no meio do caminho. Por quê? Porque não aceitaram isso, né? Se acharam importantes, se acharam adultas. Então a obra de Deus, ela é gloriosa e perfeita, e ela vai se realizar em nossas vidas, mas para isso eu preciso permitir
que eu passe por essa transformação. Então, nossa vida precisa passar por uma transformação completa. E é isso que Deus quer fazer em cada um de nós. Ele quer nos transformar completamente. Mas muitas vezes não queremos passar pelo processo, não aceitamos passar pelo processo. Então, Deus vai fazer com que a nossa constituição espiritual ela seja liberada. Mas para isso precisa passar pelo crescimento. Né? Então, e como acontece essa transformação? De que forma é que o Espírito Santo nos transforma? Então, quando viu a luz de Jesus, observe o que aconteceu com Paulo. Ele ficou cego. Paulo, ele fica cego. Literalmente, ele não enxerga nada. Então, aquela luz da verdade, que foi a luz de Jesus que ele viu, né? Cegou ele para o passado. Observe que aquela luz que ele nos tirou de Paulo o passado dele. Depois, quando ele recebe a oração de Ananias, quando Ananias chega e ora por ele, o que é que ele acontece? Ele sai da placenta espiritual e observe que ele abre os olhos para uma nova realidade de vida. Então, Paulo, ele cai do cavalo, fica cego, entra na placenta, e aí Ananias vem, ora por ele, e ele sai da placenta. Paulo passou por um novo nascimento. Então, ele se torna um apóstolo de Jesus. Mas olha o processo que foi. Aí falando assim, a gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Foi algo complicado, mas Paulo teve que passar por todo o processo. Então Deus deseja fazer isso na vida de todos. Esse poder de transformação, ou esse poder transformador, ele entra na nossa vida, muda o nosso caráter, os nossos valores. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo tinha caráter e valores diferentes, né? E aí, quando o Espírito Santo entrou na vida dele, mudou o caráter dele e mudou os valores. Então, nos faz caminhar cheio do Espírito Santo. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Olhe em relação ao nosso chamado e ao nosso ministério, o Senhor vai tirar. Ele quer fazer isso na nossa vida também. Então isso acontece com nós, quando nós aceitamos Jesus, né? E aí nós entramos na placenta. E aí, em seguida nós nascemos, em seguida nós vamos crescendo. Alguém aceita Jesus e entrou na placenta. Vem na frente, o pastor ora, sai da placenta, e aí vai começando a se alimentar, e vai crescendo. Então, e assim começamos, meus irmãos, a enxergar espiritualmente, começamos a ver a vida sob um novo ângulo, porque o homem que nasceu de novo, ele não tem mais a mesma visão. Observe o que aconteceu com Paulo, ele não teve mais a mesma visão. Nicodemos é um exemplo muito bom sobre isso. Nicodemos, quando ele conheceu Jesus, ele aí vai a Jesus, e aí Jesus diz: você precisa nascer de novo, precisa passar pelo novo nascimento. E ali Nicodemos deu um nó na cabeça de Nicodemos, né? Um homem, Nicodemos não era uma pessoa ignorante, não, ele era um dos doutores da lei. Então, queridos irmãos, peçamos para o Senhor tirar as escamas dos nossos olhos. Então não tenhamos resistência de liberdade do Espírito Santo para que a nossa transformação aconteça. Então, porque muitas vezes somos resistentes a algumas coisas, continuamos insistindo. Então não interessa há quanto tempo estamos na igreja, Deus quer transformar. É preciso sair, tirar o espírito de religiosidade. Então nossa transformação acontece, queridos irmãos, quando somos arrancados do nosso deserto, né? E somos levados a ser um libertador. Então é aí que somos transformados. Observe o que aconteceu com Moisés. Moisés foi transformado quando ele foi tirado do deserto. Moisés estava no deserto e foi levado para quê? Para ser um libertador. E é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer nos transformar em libertadores. Então, queridos irmãos, Moisés era um homem escolhido,
separado por Deus para uma obra maravilhosa, que nasceu para isso. Moisés não nasceu para outra coisa, Moisés nasceu para ser libertador, mas ele esteve o quê? Amarrado aos seus pensamentos e à mentalidade de escravo. Observe que antes de ser libertador do povo, ele precisava ser o quê? Liberto pelo poder transformador do Espírito Santo, porque Moisés não era transformado, ainda era escravo, mas ele precisou passar por essa libertação. Então, não podemos aceitar viver uma vida inteira sem descobrir o que Deus tem para as nossas vidas, meus irmãos. Tem crente que passa a vida inteira e não sabe o que é que Deus tem preparado para a sua vida. É preciso dizer: Senhor, o que é que o Senhor tem preparado para mim? E segundo, a nossa transformação acontece quando nós somos arrancados do deserto para ser levado a ser um libertador, né? Ou quando a transformação pode ser tão poderosa na nossa vida que vai nos levar a 3 níveis de unção efetiva, né? Vamos abrir aí Filipenses, capítulo 1, versículo 6, por favor. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a transformação ela pode ser tão poderosa na nossa vida que vai nos levar a 3 níveis de unção. Estou certo. Observe, o primeiro nível é no corpo, na alma e no espírito. É nesses 3 níveis, né? Então, no corpo, temos que ser transformado em templo do Espírito Santo. O nosso corpo tem que passar a ser templo. Então, eu, como ser transformado por Deus, meu corpo é templo, né? Então, quer dizer, o Senhor, ele transforma o nosso corpo para nos manter o que? Íntegro. Então, o meu corpo precisa ser íntegro, mas só através dele. Eu sozinho não consigo. Eu, como templo do Espírito Santo, consigo. O pecado, meus irmãos, que nós não cometemos, que vem a nós não cometemos, não é por causa de nós, não é por causa de mim, é porque eu sou o templo e o Espírito Santo habita em mim, você é templo e o Espírito Santo habita em você. Então, não desprezemos o nosso corpo por ensinamentos espirituais errados. Então, porque os ensinamentos espirituais errados nos levam ao desagrado a Deus, e nossa mente também ela será transformada em uma usina do Espírito Santo. A nossa mente, quando nós abrimos a boca e falamos, 1 Coríntios 2,16, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha aí, temos a mente de Cristo. A sua mente é a mente de, porque Ele está em você. Então, deseje ter a mente de Cristo, não uma mente viciada, impregnada pelos pensamentos humanos. Então, quando nós temos uma mente impregnada pelos pensamentos humanos, nós temos uma mente que desagrada a Deus. Mas quando é impregnada por Cristo, nós temos a mente de Cristo. Então, precisamos o quê? Pensar como Cristo pensa, agir como Cristo age. Então, deseje ter a mente de Cristo e não uma mente viciada. Então, deseje ser a pessoa que consegue pensar e ser vitorioso. Comece a pensar como Deus pensa. Eu quero pensar como o Senhor, peça a Ele. Senhor, eu quero agir como o Senhor agiu. Eu quero que os meus pensamentos sejam os seus pensamentos. Eu não quero que os meus pensamentos sejam meus. Porque quando os nossos pensamentos são os nossos pensamentos, meus irmãos, automaticamente nós desagradamos a Deus. E terceiro, em espírito, 1 Coríntios 2, 12 a 14. 1 Coríntios 2, 12. Então, Deus está pensando coisas boas a nosso respeito, né? Então, nossa mente precisa ser impregnada por esse sentimento e pensamentos. 1 Coríntios, Ana. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora,
A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, temos que nos encher do Espírito Santo. Estar cheio, sermos invadidos, tomado, o nosso espírito precisa ser invadido pelo Espírito Santo. Observe que nós não recebemos o Espírito do mundo quando a gente aceita Jesus, não mas o Espírito que vem de Deus, quando nós reconhecemos Ele como Senhor da nossa vida, é Ele que é o Senhor das nossas vidas. Então, o Senhor Ele toca o nosso espírito e nos dá vida abundante. É uma vida abundante. Então o espírito do mundo, ele não pode entrar em você, porque em nós habita o Espírito Santo. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que nós somos transformados, né? A nossa transformação é corpo, alma e espírito. Então, queridos irmãos, quer dizer que o Espírito, mas se o Espírito de Deus entrar nas nossas vidas, seremos totalmente transformados. Mas para isso é preciso que o Espírito dele entre. Então, Pedro precisou negar Jesus 3 vezes para entender que precisava ser transformado. Observe que Pedro não era transformado antes dele negar, mas ele precisou negar Jesus. Então, a partir dali, o seu arrependimento, queridos irmãos, a partir daquele Pedro foi transformado. Pedro foi mudado completamente. Então, um homem que é rude, né? E intempestivo, ele morreu e nasceu um líder da igreja. Ele morre um homem rude e nasce um líder da igreja. Ele primeiro precisou passar por um processo. Então, que esse poder transformador nos faça viver, né? Uma vida que sejamos transformados pela glória de Deus. Que essa glória seja a nossa glória, que essa vida seja a nossa, que sejamos inundados pelo Espírito Santo. Então, deseje ser transformado de glória em glória. É preciso desejar isso. Senhor, eu quero ser transformado de glória em glória, né? Que nossa luz seja a luz de Cristo, e a esperança gloriosa do Espírito Santo de Deus seja a nossa esperança. Queridos irmãos, nós fomos libertos para sermos libertadores. Fomos transformados para sermos transformadores. Mas para isso, é preciso que comece em nós. É preciso que passemos pela essa transformação. Quem não foi transformado não pode ser instrumento de transformação. Quem não nasceu de novo não pode ser instrumento de fazer outros nascerem de novo. Então, depende de nós, né? Que Deus nos abençoe e que sejamos instrumento de transformação nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir ao nosso irmão Jorge que ore nessa hora, agradecendo a Deus por essa manhã, neste lugar, e pela presença do Espírito Santo dele aqui. Nosso Santo Aleluia, obrigado, Senhor, obrigado por uma vez de vida. Abençoa, Pai, todo o céu de Deus, abençoa, Pai, a igreja, abençoa todo o filho de Deus, abençoa, Pai, a igreja, abençoa o pastor, Pai, abençoa as suas famílias, Pai. Amém. Abençoa, Pai, o nosso país, Pai, que precisa de misericórdia. Amém. Toma a sua direção, Pai. Esse governante vai conduzir o nosso país, Pai. Amém. Tuas mãos, Pai, desse presidente, desses ministros, desses senadores, abençoa esses homens, Pai. Amém. Amém. Querido, Deus abençoe. Coração silencioso, estamos despedidos e à noite estaremos aqui em nome de Jesus.